Agradeço sobre a tua intervenção, mas tem um porém. Um porém que o irmão não chegou de explicar exatamente o que eu trouxe. Para não perder tempo, eu só queria citar algumas coisas. O capítulo 4, no verso 171 do Alcorão, eu disse que traz 3 títulos, posso dizer, de Jesus. Primeiro, que é Rasul. Segundo, que é Kalimatu. Terceiro, que é Ruha. Desculpa, é Alcorão 4? Alcorão 4, 171. Que de acordo com Allah, esses todos os atributos pertencem ao Masih, ao Masih Isa ibn Maryam. Esses 3 aspectos ou atributos pertencem a Jesus, de acordo com o Alcorão. E uma vez que o Alcorão diz, deixa eu ler uma vez, disse, Ya haula al-kitab, لا تقولوا فيه دينكم ولا تقولوا الله إلا الحق. Ok? إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. O primeiro atributo. Segundo é kalimatuhu. Terceiro é al-kala'a illa Maryama wa ruhun minhu. Esses são 3 atributos. Ele é palavra, ele é espírito, ele é o profeta. E eu disse, o que está na mente de todos os muçulmanos, eles só lidam com um único atributo, que é Rasul Allah. Mas fora desse atributo, não passam mais que aí. É quando eu disse, hoje vamos usar a Bíblia como um dicionário. O que Allah quis dizer quando chamou de Jesus de kalimatu, de palavra? Eu usei a Bíblia, de acordo com o capítulo 1, verso 1 do Evangelho de João, onde em árabe diz, في البدء كان الكلمات وكلمات كان عند الله وكان الكلمات الله. Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O irmão vem dizer o seguinte, vem dizer que esta palavra, aliás, essa tradução, é uma tradução que está a favor dos trinitários. E aí eu não posso comentar nada. Mas, pelo que eu só usei a Bíblia como um dicionário para que possa nos explicar exatamente o que Allah quis dizer. Porque o caso do Espírito Santo, vocês não foram revelados, de acordo com 17, Alcorão 17, 85, ok? E o mais interessante é no verso 14, onde diz, وَكَلِمَاتُ Sara Jasdan Wahalan Bainana, que esta palavra, ela tornou-se homem, ou como vem a versão em português que diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquela kalimatu do Alcorão, que é de Allah, que ela estava com Deus, que era Deus, veio e tornou-se carne e habitou entre nós. Quem é esse? Que é de acordo com Allah, que é Rasul Allah, Isa al-Masih Ben Maryam, ok? Mas ok, deixa não perder mais tempo. Tem aqui o exemplo que o irmão diz o seguinte, o exemplo de Jesus é idêntico ao do Adam, criou no pó, e diz, seja, e aconteceu, né? Irmão, este é um caso que é muito difícil de explicar até na vossa parte, porque no caso de Adam, de acordo com o Alcorão, ele foi criado através do pó, certo? Se ele foi criado através do pó, e Allah tem 2 maneiras apenas de criar. Cria através do pó, como criou Adão, e segundo, através do através de relações sexuais, ok? Desculpa a expressão, mas é relações sexuais. É 2 formas que o Alcorão nos apresenta, da maneira que Allah cria. Eu queria perguntar ao irmão, para que seja bem claro comigo, e para os nossos irmãos que estão lá escutando, aliás, assistindo a live, em que dessas 2 formas, do pó, como Adão, ou de relações sexuais, Jesus participou? Acho que vais poder me responder. Porque de acordo com todos os livros, Alcorão, Hadith do profeta Muhammad, assim como a Bíblia, não tem nenhuma evidência que diz que Jesus foi criado através do pó ou através dos espermas de zoides, ou seja, relações sexuais. Não temos essa evidência. Então, quando o Alcorão é uma coisa que deve se questionar, quando o Alcorão diz o exemplo de o exemplo de Masih Isa ibn Maryam é idêntico ao do Adam, que foi criado no pó, é uma questão de se questionar como.
se Adão foi criado através do pó, e nós somos criados através do quê? Dos nossos pais fazerem relações sexuais. E o Issa, de acordo com o Alcorão, não aparece evidências que a mãe do Issa fez relações sexuais, nem aparece evidências que o Issa foi criado através como foi criado o Adão. É uma questão que nós devemos nos perguntar. Eu não quero comentar muito a respeito disso. Então, outra coisa, disseste, o Alcorão deixa claro no que diz respeito à pessoa de Jesus. Muito claro. É exatamente o que eu disse no capítulo 4, verso 177, que tem 3 aspectos. O outro aspecto é o seguinte, ele fala de Ruh Allah. Eu vou usar exatamente mais uma vez a Bíblia. Aliás, até falaste de uma coisa, quando disseste o seguinte, que a palavra, se nós dissermos que a palavra estava com Deus e a palavra é Deus, trouxeste outras versões da Bíblia dizendo que outras versões dizem que a palavra era divina, negando que a palavra é Deus. Mas não sei o que você vai me explicar, porque o que vocês negam aqui é o Evangelho de Paulo. Mas se for a Torá de Moisés, vocês acreditam. É no Gênesis, capítulo 1, verso 1 até 2. Diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não sei se aqui o que podes me explicar. Quando se diz, no princípio Deus criou a terra e os céus, ok? E o verso a seguir diz o seguinte: o Espírito de Deus se movia na face da terra. Então tinha Deus e tinha o Espírito. Vai me dizer que não é a mesma coisa? Vai me dizer o quê? É uma coisa de reflexão também. Então, a palavra Espírito, de acordo com a Bíblia, vamos na Bíblia, o capítulo. Vamos na Bíblia, capítulo quanto? Capítulo 4, no seu verso 24. A palavra que vem ali, de acordo com o Alcorão, 471, a palavra Ruha, que é Ruha, ok? Ruha, como é que vem? Diz o seguinte: Allahu Ruhun, ok? Allah Ruhun, que o espírito que se refere ali, que Allah diz que ele, o Jesus, o Masih, Maryam, é Ruh Allah. Esse Ruh Allah, de acordo com a Bíblia como dicionário, esse Ruh Allah é a própria Allah. Ok? Então, por que eu usei aqui a versão em árabe? É para só compilar as expressões, ok? Mas ok. Tem uma coisa muito interessante. Acho que já terminaram os minutos para mim. Não, né? Ali era 42, agora é 32, 52. Já terminou. Obrigado, irmão. Podes continuar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlul kitab. Ou vocês adeptos, vocês cristãos e judeus, la taglu fi dinikum. Não devem exagerar na vossa religião. Não devem exagerar na vossa religião. Só citar aquilo que o irmão trouxe do Surat An-Nisa, versículo 171. O irmão enfatizou muito, e nós estamos a citar isso aí. Espero que preste atenção desde já. Ya ahlul kitab, ou vocês adeptos de livro, judeu e cristão, la taglu fi dinikum, não devem exagerar na vossa religião. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Você não deve dizer não devem falar nada. Não devem dizer nada no que diz respeito a Deus, exceto a verdade. E essa verdade que os cristãos, infelizmente, desconhecem sobre Deus. Desconhecem totalmente na perspectiva de achar que Deus saiu, foi fazer coisa, sem tentar desviar o foco, que Deus desceu, se reencarnou, se fundiu, tornando ser humano. Porém, no João, capítulo 4, versículo 24, 23 a 24, diz que Deus é Espírito. Os adoradores que adorem Deus nessa posição aí, de Espírito. Quando Deus sai da sua glória, como ele era Espírito, e vai se fundir, tornando ser humano. Passa a ser Deus, ainda é Deus ou torna-se outra coisa. Essa é uma das questões que também poderia exigir resposta posteriormente, mas vamos continuar com o versículo. Essa é uma das falsidades que o Corão aponta e enfatiza, deixando claro essa parte de que não devem falar algo falso que diz respeito a Deus. La taqulu diz, wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Não digam nada no que diz respeito a Deus, exceto a verdade. Devem falar a verdade quando dirigem a palavra do ser divino. Deus falou que é isso e vocês devem colocar nessa posição. Deus disse que é o único, de acordo com Isaías, não há Salvador além dele, e você não deve dizer que depois dele tem outro que veio na terra,
e no século I e depois morreu para salvar a humanidade. Devem falar aquilo que Deus exclusivamente disse. E lá à frente diz, no versículo que o irmão enfatizou, Innamal Masihu, por certo, esse ungido Messias, esse escolhido, Isa bin Maryam, Jesus filho de Maria, Rasulallah, ele era um profeta de Deus. E já trouxemos aqui onde a Bíblia, que é o nosso dicionário, não sei onde tirou isso aí, mas que é nosso dicionário, sim senhor, vem nos fazer o quê? Explanar que Jesus é um dos Mursalin, os enviados. Ele trouxe uma mensagem, que era o Evangelho, e pregou na sua sociedade. Estamos a falar de João 17, versículo 3. Muitas passagens também nos apresentam Jesus como um simples enviado. Depois diz, وَكَلِمَتُهُ eu já te expliquei, e vou continuar a te explicar, e vou juntar com إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. O exemplo de Jesus perante Deus é o mesmo de Adão. Não precisou de nada. Deus criou Adão, moldou ele todo como sendo o primeiro homem. Mas o pó é ser inanimado, não tinha vida. Para preencher o vazio gigantesco que existe entre o pó, o ser. Uma coisa que não tem vida para uma vida. Então, essa brecha aqui é preenchida com o Akalimatuhu, kun fayakun. Deus moldou e depois diz, seja, assim como disse para seja coisa, criou Deus e a terra, dizendo apareça, ou seja coisa, céu e terra. Depois, segundo a Bíblia, diz, depois disso aí, Jeová rende dizendo, afinal de contas, essa luz é boa. Quer dizer que anteriormente não sabia que a luz era boa, mas sem tocar, não queremos enfatizar essa parte, só na parte que diz, Alaqaha ila al-Maryam, que concedeu a Maria, o Akalimatuhu tem uma vírgula, espero que tenha aí um Alcorão, na versão árabe, pode procurar na internet depois, o Akalimatuhu tem uma vírgula. Alqaha, que ele deu, diz Alqaha ila al-Maryam, que deu para Maria através de quê? Através de, apareceu o Arruhum minhum, através do Espírito, no Espírito que eu tinha, esse Espírito aí, facilmente, você como sendo, pelo menos se você lê o nosso dicionário de termos, esse Espírito que levou a palavra para entregar a Maria dizendo que está grávida. Oi? Sim. Então, diz, فَآمِنُوا بِاللَّهِ. Depois disso que eu acabei de explanar aqui, você deve crer em Allah. Diz, وَآمِنُوا بِاللَّهِ, deve crer em Allah. وَرَسُولِهِ, e seu profeta que trouxe essa boa nova para si. Boa nova essa que os cristãos modernos desconheciam, mas era algo em comum nos cristãos. Não são cristãos, porque a palavra cristã também aparece muito mais tardar, só falar de Atos 11, versículo 26, pode verificar isso depois. Então, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os ortodoxos que seguiam a metodologia de Jesus Cristo, eles pregavam isso mesmo. Quem era Jesus, eles criam dessa forma, e diz, lá à frente diz, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ, e não diga trindade. Então, o irmão traz um versículo para sua defesa, e é o próprio versículo que vem te refutar. Não diga a Deus uma trindade. Mesmo esse fato aqui, quando formos a consultar nosso dicionário, que o irmão acabou batizando a Bíblia como sendo dicionário do Alcorão, não existe nenhuma palavra trindade, mas os cristãos dizem que Deus é uma trindade. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. O Alcorão diz, trazei vossas provanças se sois verídico. E creio que, sim. Usaste aí aproximadamente se vocês se apartarem dessa crença, se essa crença for forjada, mas vou terminar já, se essa crença for forjada, innama, por certo, ele, Allahu, esse Allah, ilahun wahid, é Deus único só. Ilahu wahid, subhanahu, glorificado seja ele. Então, é um verso longo, e creio que o irmão já disse coisa aí. Pode prosseguir.